Muito bem, coração pronto? Sim, apóstolo, eu amo a palavra de Deus. Diga isso, eu amo a palavra de Deus. Ezequiel 47:12. A minha Bíblia está na página 865. Junto ao rio, lembra que o rio sai do altar, passa pelo templo, junto ao rio, as ribanceiras, de uma e de outra banda, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Agora olha o milagre: não fenecerá a sua folha, não faltará o seu fruto. Nos seus meses, janeiro, fevereiro, até dezembro, olha, produzirá novos frutos, porque as suas águas, glória a Deus, glórias a Deus, saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e agora o mais importante, a sua folha de remédio. A folha da árvore que aparece de um lado e do outro da margem do rio, alimento e cura. Queremos ouvir o Espírito falar sobre isto. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, olha que alegria enche o nosso coração. Estamos na casa do Pai, estamos no momento certo, no lugar certo. A voz de Deus emana deste altar, o Espírito Santo vem como bálsamo ao coração, a graça é revelada, e certamente o conhecimento iluminará os olhos do coração do teu povo, para que todos compreendam, conheçam a grandeza do seu chamado e o seu sacerdócio, os seus direitos espirituais diante do Senhor, pois Ele mesmo outorgou isto. Então fala-nos, usa a minha mente, o meu coração, as minhas cordas vocais, para que o teu nome seja exaltado, e esta palavra chegue ao mais profundo do coração, aos intentos do coração, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido Anderson. Meus amados, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, mas deixe-me dizer-lhe que a forma como um pastor deve se relacionar com as suas ovelhas é de um espírito de paternidade para a filiação. Então eu gosto muito de dizer, meus filhinhos na fé. Aliás, eu tenho idade para a maioria que está aqui de ser realmente um pai. Então, vamos lembrar que a profecia de Ezequiel foi sobre a restauração de Israel. O povo esteve 70 anos em cativeiro, porque eles simplesmente desprezavam a Deus, serviam ao profano, e Deus permitiu um cativeiro. Metade foi para a Síria, outra metade para a Babilônia, e o povo viveu 70 anos no cativeiro e no exílio. Houve um momento em que Deus soprou a esperança sobre aquele cativeiro, onde estava o profeta Ezequiel, que havia sido um jovem que estava sendo preparado para o sacerdócio, e que depois Deus o chamou para a profecia, a palavra profética. E veja que ele vem com uma revelação tremenda, que exatamente, amado, esta revelação é a única palavra que se encaixa na nossa vida perante os dias difíceis que nós estamos vivendo. A humanidade, o mundo está quebrado literalmente. É glorioso, mas está quebrado. As sociedades não sabem mais o que fazer. Os governos não sabem o que fazer. São homens, são limites, limitados. Então Deus disse, Ezequiel, olha o templo, porque o templo é a coisa mais sagrada para aqueles que servem a Deus. E o templo tinha sido destruído, a cidade arrasada. E Deus deu esperança, Deus fala em restauração. E Ele disse que começa com águas que saem do altar, passam pelo templo. Elas não ficam trancadas dentro do templo, elas vão
pela rádio, pela televisão, pelas mídias sociais, pelo satélite, pela rede internacional, e diz que essas águas foram por Oriente e chegaram a um mar chamado Mar Morto e tornaram as águas saudáveis. Isso se chama o que, apóstolo? A graça de Deus operando, o Espírito Santo se movendo a partir do altar. E claro, diz que as folhas dessas árvores se tornaram em remédio. Então, eu creio que o remédio que o mundo precisa é exatamente da graça de Deus, do mover do Espírito Santo, porque só eles trazem, ou só estas manifestações trazem restauração. Nós temos milhares de pessoas enlutadas no Brasil, milhões no mundo, pressões financeiras, pressões de desemprego, pressões de todo lado. Nós não podemos ser abalados, amado. Há uma diferença entre o que serve e o que não serve. E o tempo, eu vou dizer àquela pessoa que está lá do outro lado, que tem procrastinado: um dia eu vou à igreja, um dia, e esse um dia já se passaram 20 anos e você nunca veio à igreja. Venha aos braços de Deus, porque o único refúgio que nós temos nesta terra é a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que nos encoraja, que nos fortalece a não nos frustrarmos com as notícias, porque eu entendo, amado, uma coisa é jornalismo, que eu também sou jornalista, outra coisa é terrorismo. E o que se tem feito no Brasil é terrorismo, mano, para amedrontar o povo, e o povo está aflito, porque não ouve uma voz que diga: o caminho é este. Então fazem um terrorismo violento todos os dias. Lembra-se, eu disse isto aqui, o ano passado o prefeito de São Paulo, que nós respeitamos a história da família, do seu avô, uma pessoa, mas ele disse: eu já comprei 38 mil caixões, eu já comprei 200 carros para recolher corpos, eu já comprei 25 mil plásticos para... bolsas de plástico para recolher as pessoas, eu já mandei abrir não sei quantas mil covas. Amado, o que a Bíblia diz? Em Eclesiastes 10:8 diz: quem abre a cova cai nela, amado. Nós não podemos simplesmente nos frustrarmos sem uma resistência a esta situação, porque senão nós vamos entrar nas águas do Mar Morto. E esta graça maravilhosa faz com que as águas da vida do Mar Morto se transformem em águas saudáveis. Isto é função da igreja. Então, meus amados, lembre-se que a profecia diz restauração de tudo o que Deus valoriza. E um dos aspectos bíblicos do novo pacto, que eu acredito que seja remédio, é você entender qual é o papel do pecado na vida do povo de Deus e na vida da igreja. Se você compreender isto hoje, amado, vai ser forte. Certamente a sua vida nunca mais será a mesma. Então o que disse Paulo a Romanos 6,14? Vamos entender agora. Pedimos por favor lá atrás um pouquinho de silêncio. Vamos lá, olha aqui para o foco da igreja. Porque o pecado, ou porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então você sabe que a maioria das igrejas vivem com a ameaça do pecado, com a ameaça do inferno, com a ameaça do diabo, com a ameaça de apagar o nome do livro da vida. E agora vem Paulo e diz: espera aí, isto é remédio, isto não é condenação, isto é fruto, isso não é escravidão. Então ele põe os pontos nos T's e os pingos nos I's, dizendo: olha, quanto ao pecado, que Jesus se fez pecado, ele trouxe sobre si o pecado, a condenação e a maldição, encravou na cruz do Calvário, e ele diz: agora o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque vê, qual é a diferença? Ele diz: porque você não está debaixo da lei. Quer dizer que no tempo da lei, Moisés, os livros do Antigo Testamento, você ouve até um profeta dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Não havia chance, olho por olho, dente por dente, lei de talião. Matou, morreu, pecou, morte. Então essa era uma lei. E disse Paulo: agora
isto já não pode mais fazer parte da sua vida. Você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça do Senhor, do que Jesus conquistou na cruz, de um pacto perfeito, de uma palavra inabalável, de uma convicção que é uma âncora para a nossa alma. A igreja não tem chamado a dizer ao povo: vocês são pecadores, mas não existe isto aqui. Éramos, fomos, não somos, porque estamos debaixo da graça. Nós recebemos toda a provisão do sacrifício de Jesus Cristo. Então, há 42 anos que Deus me colocou no ministério, e a partir de 1989, o Senhor começou a mostrar estas verdades que mudaram a minha vida e a vida de milhares e milhares de pessoas. Porque neste ministério não há letra. Paulo diz: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele diz: não da letra, porque a letra mata. Eu não tenho chamado para fazer cerimônias, ritos, batismos, sacrifícios, paga o preço, jejua, vigilia. Isso não é mais parte da graça, isso é parte de Moisés. Mas apóstolo, a maioria das igrejas faz. Claro, porque estão vivendo Moisés, estão vivendo a lei. Quando a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Então, vamos voltar lá em Romanos. Não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então a pergunta que surge nesta hora é: apóstolo Miguel Ângelo, eu estou aqui trazido por Deus, eu acredito na credibilidade do Senhor, eu acredito que o profeta nesta terra tem honra, e eu quero lhe perguntar: qual é o papel do pecado no seu ministério Cristo Vive? O que acontece se uma pessoa cristã peca? Se Jesus vier, ela vai ou fica? É verdade que o pecado pode afastar um crente de Jesus? O pecado pode fazer Deus apagar o nome do livro da vida, como no Antigo Testamento? A alma que pecar morrerá. Até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente ninguém sabe nada. Então, meu amado, obrigado. O que diz a palavra? Nós temos que estudar a palavra, nós não temos que estudar lógica. A palavra diz: o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei e sim na graça. Então, na lei, o pecado dominava as pessoas. Na graça, o pecado pode até querer ter domínio, mas não tem. Não pode. Ele pode querer ter, mas não tem. Isto é uma identidade, isto é uma posição espiritual. Ou você crê nisto, ou você serve a lei e vive de uma escravidão espiritual. Você vê os crentes da lei, até na sombra, vão passando num canheiro aí, num poste, vem sombra e diz: é o diabo que está lá. Não é o diabo, é a sombra do corpo, mas vê diabo em tudo, porque a lei suscita ira, a lei é, você sabe, a lei é de condenação, a lei é de morte. Jesus veio trazer e dizer um novo pacto. Ele diz: o fim da lei é Cristo. Pastor, mas a minha pergunta é: por que só neste ministério se fala isso? Olha, pergunta isso a Deus, e Deus já te respondeu. Este é o ministério levantado na última reforma protestante para o mundo, apesar de sermos aqui da zona oeste do Rio de Janeiro. Mas você sabe, alguém me perguntou: qual é a paróquia do apóstolo? A paróquia é o que? Jacarepaguá? Não, a minha paróquia é o mundo. Eu não sou um pastor de paróquia, eu sou um pastor para o mundo. Claro que isso tem um peso muito grande e uma guerra existencial muito grande, amada. Desde que Deus me revelou este pacto, a minha vida são muitos ventos sobre a minha vida, amada. Muitos ventos. Então, a lei, o pecado dominava. Na graça, ele não tem mais domínio. Então, deixe-lhe dizer isto, porque o primeiro pensamento que vem: então, se eu pecar, o apóstolo diz que Jesus, se voltar, eu vou. Se o pecado não pode me afastar de Jesus, então eu vou optar pelo pecado. Se você disser isso, você não é salvo.
Porque a graça de Deus é um privilégio, mas ela traz uma grande responsabilidade. Por favor, me alivie o fardo da minha vida crendo nestas verdades. Eu sofro dores de parto, pastor Túlio, eu sofro dores de parto, conforme Paulo dizia, até que Cristo seja formado, até que essa identidade, essas verdades sejam conhecidas, porque você está comigo aqui meia dúzia de horas por mês, e você tem um mundo em cima de você, você tem as mídias em cima de você, palavras de toda, vozes de todos os encantos, amado. É um privilégio, mas com responsabilidade. Olha como é que pensava o povo romano. Os romanos diziam, Paulo escreve aqui no capítulo 6, ele diz assim, os romanos diziam assim, nós vamos permanecer no pecado para que seja a graça mais abundante. Então, se eu sou predestinado, eu posso pecar, porque se Jesus vier, eu vou. E Paulo diz, olha a vossa mentalidade, vocês estão dizendo que vão permanecer no pecado para que a graça seja abundante? E diz a palavra do Senhor no versículo 2, de modo nenhum. Eu não posso ser da graça, estar submetido ao pecado da carne, não posso, de modo nenhum. Então, nós estamos entendendo aqui, que a mente romana era uma mente de pecado. Paulo diz, isto não pode ser parte da nossa vida, de modo nenhum, de modo nenhum. Então, a lei era um pacto para a carne, a graça é um pacto para o Espírito. Depois ele diz no versículo 12 e 13, olha só, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo. O pecado não tem domínio sobre o meu espírito mais, mas ele pode querer interferir no meu corpo, ou através do meu corpo. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que você, como salvo da graça, obedeça às paixões do mundo, ou às paixões da carne. Versículo número 13, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Paulo está alertando que uma pessoa salva não tem a sua carne convertida. Nós fomos salvos, eu já tenho 46 anos de salvação, mas eu continuo com as mesmas paixões da carne, com os mesmos sentimentos. Se eu não tiver um freio, a minha carne é uma carne como a sua, de humilhação, um corpo de imundícia, uma carne de humilhação. Então ele diz, ofereça-se a Deus como uma pessoa ressurreta, como uma pessoa que é membro de Deus, do corpo de Deus, do Cristo, uma pessoa que é instrumento de justiça. Então, verdadeiramente nós temos o entendimento de que o Espírito se converte, a carne não, a carne continua sendo carne. Por isso é que ele diz, cuidado com as obras da carne. Paulo disse aos Gálatas, tem feitiçaria, tem mentira, tem engano, tem briga, tem bebedeira, tem muitas, as paixões da carne são muito grandes, é o velho Adão. Mas graças a Deus que pelo conhecimento da graça, por essas águas do Espírito, essa velha atitude da nossa antiga natureza foi substituída por uma atitude de fé. Então Paulo disse em Filipenses 3:21, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação. Então quer dizer que nós temos um corpo de humilhação. Se deixar, meu amado, um corpo de humilhação. Depois Pedro disse em 1 de Pedro 3:21, ele disse, figurando o batismo, agora está falando sobre quando Noé anuncia o dilúvio, ele disse, aquilo ali era uma figura de batismo, mas ele disse, você é salvo, mas Deus não remove as imundícies da carne. Então nós temos que ter muita responsabilidade para vivermos o pacto da graça de Deus. Paulo explicou em Gálatas 3:13, ele disse, Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, ele te dá condições de você não pecar, de você resistir, você dizer, não, se eu pecar, vem disciplina, correção e açoite. Eu não perco a salvação, Jesus vier, eu vou. Existem várias pessoas na Bíblia que pecaram feio
mas que foram salvos. Sansão, você se lembra de Sansão e Dalila, aquele juiz que tinha os cabelos grandes e que a força era do cabelo e Deus proibiu-lhe de revelar. Foi lá encantado por uma Dalila da vida, confessou, cortaram-lhe os cabelos, perdeu a força, ficou cego, cegaram-lhe os olhos. E ele pede a Deus que eu então volte a ter forças. E numa festa de um palácio ele derruba as colunas e todo mundo mal. Aí, para a lei esse homem está morto e acabou. Não, mas a Bíblia está em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, está lá Sansão. É porque Deus não vê como nós vemos. Deus vê com os olhos da graça, nós vemos com os olhos da carne. Então entenda, Romanos 6,6 ele diz, sabe isto, é para saber. Você sabe quando Paulo diz, saiba, aprenda, conheça, sabe isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Então nós não temos um chamado para dizer, não, mas como eu sou salvo eu vou pecar. Não existe, é impossível, possibilidade zero, possibilidade zero. Então eu entendo, o pecado não poderá ter domínio, significa o quê? Que o diabo não pode me tocar. Pastor, mas não é um risco do senhor pregar esta liberdade cristã? Não é um risco de pessoas que ainda não têm muito conhecimento se agarrarem a isso com lógica e quererem pecar? Amado, o sacerdócio da igreja é santo. Se a Bíblia diz, saiba disto, o pecado não tem domínio, o pecado não tem domínio. Pastor, mas então, por que todo mundo anuncia que se pode perder a salvação? Porque as pessoas não conhecem o que eu estou lhe ensinando esta noite. Para se perder a salvação, o pecado teria que ter domínio, e não tem. Nós fomos pecadores antes da salvação, mas agora, lá no passado, o pecado nos dominava. Olha, nós temos gente aqui que cheirou cocaína, que bebia, que adulterava, que mentia, que roubava, que fazia, que acontecia. Nós temos um senhor na igreja que era matador no passado. São as obras da lei, né? São as obras da carne. Mas diz agora não, agora nós fomos salvos, o pecado não pode te dominar. Se a pessoa está dizendo, mas eu sou fraco, o pecado sempre me domina, isto é anti-graça de Deus. Significa que a graça ainda não foi remédio, nem as folhas foram remédio. Então, amados, existe risco do apóstolo pregar estas verdades? Não, pelo contrário, o povo se edifica, o povo engrandece, o povo exalta o Senhor, sabendo a sua identidade da obra de Cristo na cruz. Por isso João diz, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna. Não é vida passageira, não é vida que foi salva, pois perdeu a salvação. Eu lhes dou a vida eterna. E ele disse, jamais, diga jamais, jamais precisa. Uma ovelha de Jesus jamais pode perder a salvação, jamais, nunca. E ele disse, e ninguém, quando está falando de ninguém, está falando de diabo, demônios, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, pregadores da lei, ninguém as arrebatará da minha mão. Que certeza nós temos, que convicção nós temos. Pastor, mas eu ouço dizer que as pessoas estão na igreja, depois pecam, depois domingo o apóstolo não faz, mas o pastor faz um apelo e diz, quem quer aceitar, coloca Cristo como mercadoria, quem quer aceitar, a Bíblia diz receber ou confessar, não diz aceitar. Então o irmãozinho está lá, que pecou, que errou, ele diz, foi, é minha forma de me salvar desta situação, e vai lá na frente e levanta a mão. Aí o pregador diz, Deus, escreva o nome deste homem no livro da vida. Olha que erro crasso. Eu só estou na igreja porque o meu nome já estava no livro da vida. Deus não está fazendo nada novo hoje. Deus está manifestando
o que ele fez na cruz do Calvário. Ele diz: tudo está consumado. Então Deus não está hoje olhando para nós dizendo: oh Heitor, tu és bom, és um amigo de Deus, vou colocar o teu nome no livro da vida. Aí o Heitor erra e Deus diz: anjo, vai lá no livro da vida e apaga o nome dele. Aí o anjo vai com uma borracha e apaga. Aí o Heitor, no domingo a seguir, vem o apelo aqui na frente e Deus diz: escreve outra vez. Aí vai lá o anjo e diz: Heitor, aí tem um problema, e Deus diz: tira o nome outra vez, escreva. Você está percebendo que isso não é cristianismo? Esta insegurança da lei é uma coisa terrível. Quando Hebreus 10, 14, ele diz: uma única oferta, um único sacrifício. Amado, arrependimento só tem um e para sempre. Eu não posso me arrepender todos os domingos ou todas as quartas-feiras. É um e para sempre. Porque com uma única oferta, um sacrifício, ele aperfeiçoou até quando? Para sempre. Para sempre significa que você para sempre é um filho de Deus. Significa que para sempre você é um salvo. Salvo, sempre salvo. Salvo para sempre. Uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Então nós estamos sendo santificados. E esta palavra santificação chama-se agiasmos do grego. Ou seja, nós estamos aprendendo aqui a viver como servos de Deus, como santos de Deus. Então a pessoa chega. Eu me lembro de um irmão que disse: olha, eu cheguei à igreja, eu era bicho do mato. Eu não sabia nem me vestir. Não sabia nem como tratar a minha mulher, nem os meus filhos. Então, a igreja vai sendo a santificadora. Você ouve uma mensagem, você reflete, você vê qual é a área que tem que mudar, aperfeiçoar, ser transformada. É de glória em glória, é de mensagem em mensagem que isto acontece. Não há uma pessoa não chega pecador, confessa e depois se torna num santo. Não, ele é santo. A santidade para a salvação, sim, Deus dá uma vez e para sempre, está garantido. Mas a vida santa, o dia a dia, sabe? A língua que não murmura. Você vê que grande parte das pessoas aí fora murmuram. A murmuração é destrutiva, amado. Quando você vira um murmurador, fuja. Meta uma primeira, puxa o volante para você e acelere e fuja. Porque o murmurador é um destruidor, amado. É coisa que Deus abomina. É coisa que Deus abomina. Então nós temos que saber que por uma única oferta. Então, salvação não é uma coisa que se ganha e que se perde. Pastor, mas se Cristo viesse hoje, olha, eu vou lhe dizer uma coisa: todos os membros desta igreja iriam com Ele para a eternidade. Mas na lei, você vê quando vê os velhos pregadores, ele trema aqui, o pomo de Adão, pecador, se Jesus vier daqui a um ano, você está em 365 dias, e se vier daqui a 6 meses, vocês terão 180 dias, e se vier em um mês, 30 dias, se vier em uma semana, 7 dias, mas se Jesus vier hoje. A pergunta na igreja da lei: quem tem a certeza da salvação? Todo mundo diz: opa, eu não. Porque não tem essa identidade, porque não tem este conhecimento. O conhecimento é libertador, amado. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a nossa igreja mantém a confiança no juízo. Nenhum de nós passará a eternidade na dúvida: será que... existe isso aqui. É a convicção do Espírito. Então, eu sempre ilustro isto aqui há muitos anos, com as 2 cadeiras do altar. Então, a primeira cadeira era a nossa vida velha. A Bíblia diz que nós estávamos literalmente vivendo segundo o príncipe das potestades do ar, fazíamos a vontade de Satanás, vivíamos debaixo de maldição, debaixo de condenação. Adão, o velho Adão, o primeiro Adão nos colocou naquela cadeira. Aí um dia, por desígnios de Deus, por beneplácito do Senhor, por vontade de Deus soberanamente, Ele nos fez ouvir a palavra trouxe fé. A fé nos levou ao conhecimento, o conhecimento à confissão. Jesus é o Senhor. Aí a Bíblia diz que nós renascemos de uma semente incorruptível, que agora nós estamos sentados em lugares celestiais juntamente com Cristo. Essa é a nova posição. Então, enquanto eu estava no mundo, eu estava aqui nesta situação. O pecado tinha domínio,
a paixão da carne era mais forte. É coisa de Deus, de igreja, nada. Então, é uma vida de condenação e de escravidão. Mas porque éramos salvos e sempre fomos salvos, não tínhamos era conhecimento disso, o Senhor há um dia que Ele chama. Diz que Ele arranca do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele tira da morte para a vida. Ele tira das trevas para a luz. Ele tira da ira para a graça. E a pergunta que se coloca é: então, nesta posição, eu posso voltar aqui para trás? Não. Mas os americanos dizem backslide, escorregar para trás. Ninguém escorrega de nada, mano. Porque isso é uma identidade. Eu sou ou não sou, acredito ou não acredito. Veja o que diz: nós estamos assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo, chamados para reinar em vida. Ele não diz: você está sentado para ir para o inferno. Então nós não temos essa vida espiritual, perdi a salvação, ganhei a salvação. Nós não temos, porque nós não somos levados por ventos de doutrinas, por homens que induzem ao erro, por aqueles que pervertem o Evangelho de Cristo. Lembra como Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1? Se vier um anjo, ou um de nós, disse Paulo, um dos apóstolos, que prega o Evangelho que vá além da graça de Deus, seja o quê? Anátema. Então maldito é quem vive a lei. Feliz é o que conhece a graça. Deus arranca as escamas dos olhos. Deus arranca os véus do coração. Deus tira a cerilha dos ouvidos. Que às vezes a pessoa tem cera espiritual, não consegue, a palavra bate lá e não chega ao coração. Deus vai e tira a cera. A pessoa conhece como na realidade foi conhecido. Lembra que Paulo dizia: quando eu era menino, falava como menino, portava-me como menino, fazia as coisas próprias de menino. Mas um dia eu me tornei adulto, deixei as coisas de menino. É o que a graça faz. Deixa essas coisas de menino da lei, né? As igrejas precisam do joguete. Hoje é o batismo, hoje é jejum, hoje tem vigília, hein? Sexta-feira é vigília. Isso é tudo muito bonito. Tem aparência de espiritualidade, mas não serve para nada. É inútil, é frágil. Agora Deus inscreve na mente e no coração a sua palavra, para que nós cumpramos. E Ele diz: olha, e com os teus pecados eu usarei o quê? Misericórdia. Olha, se Deus não usasse de misericórdia para com, atenção, para com cada um de nós, nós não poderíamos estar aqui na igreja. Posso lhe dizer isto? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não vivo em cima de um pedestal. Eu vivo com um peso muito grande ministerial e espiritual. Muito grande. Amados, o preparo de uma mensagem, a minha responsabilidade é tão grande, porque eu tenho muita facilidade de falar. Você sabe, eu poderia abrir aqui com o olho fechado, então um versículo, e falar 2 horas sobre esse versículo. Eu estaria enganando você. Eu estaria induzindo você ao erro. Senhores, vejam, ontem eu passei cerca de 8h30 no meu escritório para preparar 2 mensagens. Depois de 42 anos, precisava disso? Precisa. Eu tenho que estar sempre atento ao que Deus fala, ao que Deus quer que a igreja conheça. Então, agora, apóstolo, me diga uma coisa. Se Jesus fosse levado de volta para o sepulcro, se fosse possível desfazer a ressurreição, não é verdade que nos perderíamos? Verdade que nos perderíamos. Se fosse possível trazer Jesus para o sepulcro, se fosse possível desfazer a ressurreição, se Ele voltasse aos dias da Via Crucis de Jerusalém, nós teríamos possibilidade de perder a salvação. Você sabe, isso são todas falsas interpretações, porque na realidade a Bíblia deixa claro em Hebreus 2,14, os filhos têm participação comum de carne e sangue, e destes também Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse. Diz que a morte de Jesus
destruiu. Esta palavra é catargel. Ele amarrou, o mais valente amarrou o valente, ele limitou, ele cerceou a capacidade. Então, essa coisa de dizer, apóstolo, o diabo está dentro de mim, não pode, não existe diabo dentro de mim. Olha, estamos em jejum na nossa igreja, porque o diabo tem feito lá você nem imagina, ali tem diabo puro. Então o nosso pastor diz, vamos jejuar 41 dias para tirar o diabo da igreja. A Bíblia diz que ele foi destruído. Então o que ele usa hoje? Mentira, engano, setas, dardos, sofismas, fortalezas, altivezes, murmuradores, ciladas, dias maus. Tem um espectro grande de atuação, mas entrar na nossa vida, arrancar a salvação, não pode. Pastor, mas então, estou lhe perguntando desde o início, isso não é um risco eu ter essas convicções todas e depois ter um desejo de pular a cerca e me tornar um pecador? Não, deixa eu lhe explicar. Quando a pessoa nasce de Deus, ela não vive mais na prática do pecado. Por favor, entenda isso. Claro que o pecado quer, a nossa carne quer, mas não vivamos, porque nós tememos a Deus, nós sabemos que a disciplina, a correção e a açoite, amado, não tem dúvida, isto é individual. A Bíblia diz, se você não passa por disciplina, significa que você não é filho, é bastardo. E assim como nossos pais nos disciplinavam, Deus também o faz. Isto é individual. Deus tem a forma de trabalhar comigo e a forma de trabalhar com você. Às vezes Deus começa a apertar um parafuso, como os hispânicos dizem, aperta, aperta, aperta. Então Deus começa, aí tem um problema aqui, um problema. Atenção, Deus está falando, Deus está disciplinando através de uma mensagem. De vez em quando Deus dá uma correçãozinha e tal para cá, sabe? Apertou o parafuso. Em mim Deus aperta todo dia o parafuso, amado. Porque eu sou menor, eu sou pó, eu não valho nada. Então, nós temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Deus. Mas apóstolo, tem uma passagem que é usado pelos novos teólogos, que parece que o senhor tem que interpretar para nós da forma bíblica e verdadeira. Claro, estou aqui para isso. Hebreus 6, 4 a 6. Guarda esta palavra, é impossível. É impossível, não pode, no way, zero de possibilidade, que uma pessoa que foi iluminada, provou o dom celestial, se tornou participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caiu, é impossível, agora veja, impossível, renovar outra vez, porque tudo que eu recebi de Deus eu não posso perder, não perco. Deus não dá e tira, Deus não visita e sai. No Antigo Testamento ele se manifestava e depois saía. O Espírito Santo, o Espírito de Deus vinha e se ausentava. Agora não, agora nós possuímos a unção e ela permanece em nós. Diz que uma vez para sempre. Então eu disse, é impossível renovar outra vez, porque se pudesse renovar outra vez, nós íamos crucificar novamente Jesus e expô-lo à ignomínia. Aliás, deixe-me dizer-lhe uma coisa, mano. Com todo respeito, com ética, com resiliência que me obriga como pastor e pregador, grande parte das pessoas fazem o contrário nas igrejas. Quando alguém diz, olha apóstolo, eu pequei, vamos lá tirar o apóstolo do esquema. Oi pastor, eu pequei, livre, meu líder, eu pequei. O que as igrejas fazem? Amado, é impossível. Perdeste. Agora o teu lugar é no inferno. Porque eles dizem, é impossível que você prove, mas depois a Bíblia diz, é impossível o quê? Você tem que saber interpretar a Bíblia. É impossível outra vez renovar, porque estamos, só se pudéssemos crucificar de novo e expor a ignomínia, é que nós perderíamos o que Ele nos deu. Mas nós não podemos expor a ignomínia nem crucificar de novo, já passou esta fase, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele controla a nossa vida. Então, o que Deus concede não se perde. Ninguém perde a posição que teve no dia em que confessou Jesus, porque senão, amado, se você achar que perde, você está expondo Jesus à ignomínia, e nós não estamos aqui para expor Jesus à ignomínia. Então, Romanos 5,12 ele diz, Romanos 5,12, hello? Aí, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim
também a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Esta era a nossa posição antiga. Agora diz o versículo 18: assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça, um sacrifício para sempre, por um único sacrifício, um ato de justiça de Jesus, veio a graça sobre todos os homens e os justificou e lhes deu vida. Então eu não sou um pecador, eu sou um justificado. A morte que estava pairando saiu, agora eu tenho vida, e vida em abundância. Vida em abundância, amado. Então, a obra de Cristo é perfeita. Veja, nenhuma das epístolas de Paulo você ouve Paulo dizer assim à igreja gentílica: ó Jeová. Você não ouve. Jeová é do Antigo Testamento, eram manifestações de Deus, do único Deus no Antigo Testamento. Agora ele diz: ó Senhor, ó Todo-Poderoso, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ó cabeça da igreja, ó plenitude de Deus. Aí, ele não diz Jeová. E também a Bíblia não mostra um Deus dividido em três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pastor, e a Trindade? A Trindade é coisa da igreja católica. Existe um único Deus que se manifesta triunicamente, se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, mas nós estamos tratando de um só. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Quando o grito ecoava no antigo pacto, ele dizia: ouçam Israel, eu sou o único Deus, não tem três. E quando João, no livro do Apocalipse, teve aquela visão do trono, ele diz que eis que os céus estavam abertos, um trono, e alguém, assentado no trono. Jesus, um trono. Então não é verdade que tem um trono, depois tem outro trono, depois tem outro trono, um trono que tem uma pomba, um trono que tem um jovem ensanguentado, e um trono que tem um idoso de barbas, cansado, dizendo: meu Deus, eu digo as coisas e eles não creem. Eu lhes revelei na palavra e eles me contestam. Eles acreditam no noticiário, mas não acreditam em mim. Eita bênção de Deus. Então, 1 de Pedro 2,24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Carregou ou não carregou? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Diz que agora, para que nós, amado, entenda isso por uma verdade para a tua vida. Agora nós, mortos para os pecados, quer dizer que o nosso desejo não é pecar, nosso desejo não é errar, nosso desejo não é expor Deus à ignomínia. Cada vez que um crente erra, expõe Cristo à ignomínia. Diz para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Ele carregou. Paulo chegou a dizer a Coríntios: ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça. Imagina a obra completa, perfeita. Ele mesmo disse: tudo está consumado. Aí vem a igreja moderna e diz: opa, não é bem assim. Tudo está consumado, uma vírgula. Se não passar no batismo nas águas, a salvação não está completa. Mas a Bíblia diz: por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre. E a igreja diz: não, nós temos de dar um jeito. Então vamos pegar uma pessoa, vestir uma bata branca, dentro de um batistério na igreja, levar ali para a Lagoa da Barra, ou para a praia da Macumba, lá no Grumari. Diz: agora, em nome de Jesus, vou sepultar a tua velha natureza, que Jesus disse que já está sepultada com ele, e você vai ressuscitar. Quando a Bíblia diz: já ressuscitamos com Cristo. É falta de conhecimento. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Tem justiça própria, mas não se submetem à justiça que vem de Deus. Então, meu amado, o convertido, o nascido de novo, o que teme a Deus, sabe, no mundo passamos por aflições, estamos todos passando por aflições. Eu queria ter a igreja aqui superlotada, não pode.
É uma aflição para a vida de um pastor, meu Deus, porque eu sei o significado. Deixa eu só abrir um parênteses, eu até me admirei esta semana, dois grandes não, são pessoas normais, mas pelo menos pensam que são grandes. Vieram à televisão, nós entendemos que tem que fechar as igrejas todas, líderes evangélicos dizendo tem que fechar as igrejas, porque eles não sabem o que é a igreja, mano. Não sabe. Desculpe lá qualquer coisa, mas não sabe. Não sabe o que é o pastoreio, o significado de você sair da sua casa e vir nesta congregação divina assistida por Deus. A maioria dos pregadores não tem noção. Tem pregadores nos Estados Unidos que disseram ano passado, em março, só vamos abrir a igreja em maio e abril do ano que vem. E as igrejas estão fechadas, porque eles não entendem o significado de igreja. Igreja não pode estar fechada, amado. Igreja é para receber as almas, igreja é para receber as pessoas, igreja é para tirar a frustração, o medo, o desencorajamento das pessoas. A igreja é que dá o norte, a bússola para a vida das pessoas. Isso é verdade. Então, graças a Deus, amado, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Graças a Deus, amado, você está numa igreja transparente. Aqui nós não temos segredos de ninguém nesta igreja. Não tem, eu conheço os teus segredos e os teus, eu conheço as fraquezas de todo mundo. Mentira, não pode conhecer fraquezas, nesta igreja não tem fraquezas. Eu já lhe contei, nós tivemos aqui um motorista que andava comigo há muitos anos atrás, e ele, quando começou a entender que ia ser despedido por causa do seu comportamento negativo, ele começou a espalhar aqui nos corredores que ele era o caixa preta da igreja. Sabe o que é caixa preta do avião? Quando cai o avião, vai lá, pega aquela caixa e revela as razões por que o avião caiu. E eu cheguei a uma pessoa e disse, apóstolo, fulano de tal é o caixa preta. E o caixa preta chegou, o caixa preta está aí. Então ele estava dizendo assim, eu conheço as fraquezas desta igreja, eu conheço a fraqueza dos meus líderes, e eu vou ser espada, tacão no cabeção deles. E um dia eu peguei este senhor, ele veio dentro do meu gabinete, sentei ele, reuni uns 10 ou 20 bispos, e eu disse, agora o senhor vai abrir a caixa. Eu quero que o senhor abra a caixa, eu quero que o senhor mostre onde estão as fraquezas da igreja, os pontos fracos aqui dos bispos da igreja. Abra agora a boquinha e fala, meu jovem. Sabe o que ele disse? O senhor é o meu pai, imagina, eu amo a igreja, isso é mentira do Satanás. E o Satanás do lado dele, fala, não é mentira não, você andou dizendo, pastor, eu te amo, se eu sou alguém na vida, eu devo ao senhor, foi o senhor que me ajudou, foi o senhor que fez, pelo amor de Deus, eu nunca disse isso, eu não sou nada disso, é mentira. Não tinha caixa preta. É muito triste você estar numa igreja onde é julgado o altar porque vem uma boca que fala. Se você conhecer um ponto fraco de alguém desta igreja, você tem que me falar. Porque igreja, amado, a igreja é o alicerce da vida, é a rocha. Então, se aqui tem pontos fracos, eu conheço os pontos fracos, eu conheço as tuas. Conhece o que? Fala. O que é? Não conhece nada. São as pessoas que querem ter proeminência na igreja que dizem isso. A verdade é que você está numa igreja de Deus, tranquila, é uma história sagrada. Isso é uma história sagrada. Quem é que poderia chegar lá no Monte das Oliveiras, estava lá uma católica rezando, apareceu um rosto de um homem, rindo. O Espírito falou, ajuda esse homem. Quando ela voltou, foi ligar a sua televisão, tinha uma toalha branca e viu o meu rosto, eu pregando na igreja. Ela disse, este é o homem que Deus mostrou lá. Como pode? Como é que pode? Como é que pode? Eu era um católico, eu era um adorador de São Judas Tadeu, de Nossa Senhora de Fátima, cheio de ídolos, cheio de superstições, cheio de medo, cheio de grilos. E lá na cama do hospital, mas por favor, olha, me proteja, pá. Nunca abra a sua boca para falar da igreja, do pastor da igreja, não se deixe dominar por isso, tranquilo, você sabe que isso tem implicações muito grandes com Deus, seja tranquilo, ame a igreja, defenda a igreja, é a tua vida, é a nossa vida.
O Deus lá naquela cama. Deus diz: você será um pregador que vai levar a palavra de Deus ao mundo. Não fui eu que escolhi isto, amado. Eu não nasci neste país, eu me tornei brasileiro, mas eu nasci lá em África, em Angola, na antiga colônia de Portugal, distante, tem um Atlântico que separa. Nunca imaginei na vida que eu seria um pastor, um profeta. Isto é tudo de Deus. Então nós temos muito temor, Claudinho, nesta igreja. Isto é que é a verdade. Por favor, me poupe. Cheguei aos 68 anos, eu não posso mais ser repreendido por nada nem por ninguém. Eu tenho uma jornada longa de vida. Começamos 4 línguas, daqui a pouco vamos ter culto em italiano, em francês, em alemão, em hebraico. Vamos botar uma língua árabe, vamos botar uma língua asiática. São comprometimentos muito grandes com o mundo inteiro. A minha paróquia não é Jacarepaguá, a nossa paróquia é o mundo. E nós queremos trazer boas novas ao mundo. Já basta do terrorismo que fazem todos os dias nas mídias, amado. Nós queremos viver uma vida em linha com o novo pacto. Deus diz, eu creio. Está na Bíblia, eu acredito. E eu termino dizendo: o pecado não terá domínio sobre nós. Das mãos do Senhor Jesus, ninguém pode nos arrebatar. Nada nos pode separar do amor de Deus. Neste casamento com Deus não há divórcio, é para sempre. Um sacrifício para sempre. Não há possibilidade de dizer: eu me divorciei de Jesus, Jesus não me amou. Eu era noiva, ele é o noivo, mas ele um dia diz: rompe aí, pega teu anel, vai para casa, eu vou seguir a minha... Não existe isso aqui. Deus é perfeito, o amor dele é perfeito, as misericórdias de Deus são efetivamente a razão de não sermos consumidos. Então, amado, é para sempre. Jesus disse que é para sempre, que o pecado não tem domínio sobre vós, que é você que tem que submeter a sua carne para que você não tenha problemas na sua relação com Deus. Amém? Curva a sua cabeça em reverência à palavra. Meu Jesus maravilhoso, Senhor tão perfeito como Tu és, tão maravilhoso, grandíssimo, grandíssimo, aquele que tem o poder, que governa, aquele que é cabeça sobre tudo e sobre todos, aquele que nos chamou com uma santa vocação, que nos deu um chamado, uma vida sacerdotal, Deus que ensina, se revela, disciplina, cuida, ama, fala, põe a mão, inclina o ouvido. Deus é real, Ele é real, e que neste momento, Deus, Tu te revelas ao coração do Teu povo, aqui presencialmente, ou aqueles milhares e milhares de pessoas que estão lá nas mídias, no Brasil, em outros países do mundo. Revela-te esta verdade. Tira da escravidão o Teu povo, Pai. Tira da escravidão, das correntes de doutrinas, dos enganadores, Deus, para que eles possam experimentar uma vida espiritual perfeita, perfeita em Cristo Jesus, em paz em Cristo Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. As folhas foram remédio. Graças a Deus, as folhas foram remédio. As folhas foram remédio. Vamos ficar de pé. A bispa Primaz, minha esposa, vai dar a bênção final. Quem puder ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho. Quem precisar de sair, por gentileza, são 11 minutos, 12 minutos para as 8 horas. É aí 12 minutinhos ainda. Graças a Deus, bispo. Aleluias, com alegria, levante suas mãos, em gratidão a esse Deus, com gratidão a esse Deus, que nos escolheu como somos para sermos seus filhos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque a Tua graça é suficiente para termos uma vida plena, Pai. Obrigada, Senhor, por este altar, Senhor, que evidencia todos os dias, Senhor, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai.
E agora, Senhor, põe os teus anjos a nos guardar, a nos livrar dos males, Pai, desta terra, daqueles invisíveis, Pai, que nos cercam, Pai. Senhor, que toda fortaleza que possa ter se levantado contra o teu povo caia por terra agora, Senhor. Que nesta semana, Senhor, nós possamos ver a tua glória manifesta, através de sinais, prodígios, maravilhas. Senhor, abençoa esse povo que precisa de ti. Esse povo que depende de ti, Senhor, nós dependemos 100% da tua graça. E saímos daqui felizes e abençoados. Saia daqui para ter uma semana perfeita em Cristo Jesus. Uma semana de vitórias, de bênçãos, de provisão como nunca visto. Receba em nome de Jesus. Graça e paz.